Bom dia a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui, nesse dia histórico para Bogeres. O nosso primeiro encontro estadual dos oficiais e oficialas de justiça do TJRS tem o objetivo de trazer o tema do uso da inteligência artificial no judiciário para o centro do debate. Sabemos que a revolução tecnológica chegou para ficar, não temos como evitá-la e nem é essa a nossa intenção. Mas há de se preocupar com uma série de fatores para que o judiciário não deixe de lado a humanidade necessária nas relações que são postas à sua análise. A nossa função como oficiais e oficialas de justiça é talvez a que esteja mais próxima da realidade das pessoas diariamente, nos mais diferentes locais e rincões deste Estado e do país. Somos nós que chegamos na residência dos demandados para informar-lhes da existência do processo e os acompanhamos em todas as etapas, até o encerramento das ações, com a comunicação da sentença final. Muitas vezes, somos nós que subsidiamos os juízes com informações importantes, as quais não constam dos processos e que podem definir os rumos da demanda na direção da justiça. Somos a figura humana do Poder Judiciário, pois são os oficiais de justiça que olham, escutam e, não raras vezes, concretizam a justiça diretamente ao cidadão. É esse mundo de sensibilidades e informações que são colhidas diariamente, no contato direto com as pessoas, levadas à apreciação de um juiz natural para dizer o direito, que são a essência do judiciário, o qual precisa ser dinâmico e acompanhar a evolução das relações sociais, que também precisa estar próximo da sociedade e ser cada dia mais inclusivo, que tem um compromisso com a segurança dos dados e informações das partes envolvidas nos processos, que garanta às pessoas que elas serão julgadas por pessoas investidas na autoridade de juízes naturais e não por máquinas, que a justiça se concretizará de forma justa e humana e não de forma injusta e desumana. Sabemos que a inteligência artificial evoluiu de forma impressionante em sua capacidade de aprendizagem de máquinas, identificando padrões e dando respostas em PNLN, processo de linguagem natural. Mas quais são os limites em comparação aos seres humanos, especialmente no que se refere não ao que é objetivo, mas às suas subjetividades? Temos aqui a resposta de um renomado especialista que gostaríamos de que prestassem muita atenção. A inteligência artificial tem várias limitações em comparação com os seres humanos no que diz respeito à subjetividade. Aqui estão alguns dos principais limites. Compreensão do contexto. Os seres humanos têm a capacidade natural de compreender o contexto de uma situação, incluindo nuances sociais, emocionais e culturais. As inteligências artificiais geralmente têm dificuldade em compreender e contextualizar informações subjetivas de maneira semelhante. Empatia e compreensão emocional. Embora as IA possam ser programadas para reconhecer certos sinais emocionais e responder a eles de forma pré-determinada, elas não possuem verdadeira empatia ou compreensão emocional como seres humanos. A subjetividade muitas vezes está enraizada em emoções e experiências pessoais que são difíceis de replicar na inteligência artificial. Intuição e criatividade. Os seres humanos muitas vezes confiam na intuição e na criatividade para lidar com situações subjetivas. Enquanto a inteligência artificial pode ser treinada para tomar decisões com bases em dados e em padrões identificáveis, elas geralmente não possuem a capacidade de criar novas soluções e de ter insights intuitivos da mesma forma que os seres humanos. O contexto cultural e diversidade. A subjetividade muitas vezes é moldada por fatores culturais e individuais. A inteligência artificial pode ter dificuldade em entender e adaptar-se a diferentes contextos culturais e experiências de vida, o que pode afetar sua capacidade de lidar com situações subjetivas de maneira sensível e apropriada. E o julgamento moral e ético. Os seres humanos são capazes de fazer julgamentos morais e éticos complexos com base em uma variedade de influências, incluindo valores pessoais, crenças culturais e experiências de vida.
A inteligência artificial ainda enfrenta um desafio significativo ao lidar com questões éticas e morais, e muitas vezes dependem de regras e diretrizes pré-programadas que não podem capturar toda a complexidade de uma situação subjetiva. Em resumo, embora as inteligências artificiais tenham avançado significativamente em muitas áreas, ainda existem limitações fundamentais em sua capacidade de lidar com a subjetividade de maneira semelhante aos seres humanos. Essas limitações refletem a complexidade da mente humana e os desafios em replicar sua funcionalidade em um sistema artificial. Esse especialista não é um sindicalista e nenhum crítico aos avanços tecnológicos. Ela é nada mais, nada menos que o próprio ChatGPT. Com essa provocação, queremos dar início ao nosso primeiro encontro dos oficiais e oficialas de justiça do Tribunal de Justiça. Alerta, o judiciário pode ficar desumano. Bom encontro a todos nós. Agora nós vamos compor a nossa mesa de abertura do nosso primeiro encontro estadual dos oficiais e oficialas de justiça. Convido para compor a mesa o nosso presidente da Bogeres, Valdir Bueira da Silva. Representando o Tribunal de Justiça, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente da Comissão de Movimentação e Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Miguel Blattes. Representando a Júris, a assessora da presidência da Júris, a doutora Fabiane Borges Saraiva. Representando o Sindijus, o Sindicato dos Servidores da Justiça, o coordenador-geral do Sindijus, Oswaldir Rodrigues da Silva. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul, o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RS, o Dr. Juliano Souto Moreira Madalena. E representando a COP Advogados Associados, Assessoria Jurídica da Bogeres, o Dr. Antônio Escosteg Castro. Com a palavra, o nosso presidente da Bogeres, Valdir Bueira da Silva. Bom dia a todos e todas, dando seguimento, então, ao nosso primeiro encontro estadual de oficiais e oficialas de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, TJRS. Quero cumprimentar o desembargador Sérgio Blattes, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, recentemente empossado. Nós queremos aproveitar a oportunidade para desejar-lhe uma excelente e profícua gestão. Uma saudação especial também à doutora Fabiane Borges Saraiva, assessora da presidência da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Cumprimento também o nosso coordenador-geral do Sindijus, Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, Oswaldir Rodrigues da Silva. Cumprimentamos também o representante da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul, doutor Juliano Souto Moreira Madalena, e cumprimentamos também o doutor
Antônio Escosteg Castro, sócio da COP Advogados Associados, assessor jurídico da Bogeres. Obrigado pela presença de todos e todas. Sintam-se à vontade. Uma saudação especial a cada uma e a cada um dos oficiais e das oficialas de justiça. Agradecemos muitíssimo pelo comparecimento. Temos aqui mais de 80 comarcas representadas e cerca de 250 oficiais e oficiais de justiça. Desejamos um bom encontro, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos e que tenhamos muitas experiências aqui compartilhadas nesta sexta e neste sábado. Nós combinamos com a direção da Bogeres que, nesta mesa de abertura, nós vamos estabelecer a palavra a cada um dos convidados por 10 minutos, para que possa discorrer sobre o tema. É um tema muito instigante, soubemos muito pouco sobre essa ferramenta tecnológica, a revolução tecnológica é muito grande, nós não sabemos se ela tem limite ou não, então esse tema veio para ficar. Nós, como a Elina falou na abertura, não temos a pretensão de contrariá-la, de freá-las, porque também não temos capacidade para isso, mas o objetivo do nosso encontro é nos situarmos neste contexto. Até que ponto nós, oficialas e oficiais de justiça do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, estamos inseridos, incluídos ou não, dentro desta nova era do Tribunal de Justiça, que, por certo, isso não há dúvida, vai impactar em muito as nossas atividades e funções. Não nossas, somente como oficiais de justiça, mas eu acredito que nossa como um todo. Dentro disso, então, passaremos a palavra ao desembargador Sérgio Miguel Achute Blattes, para que ele possa discorrer por 10 minutos sobre o tema e dizer que podem ficarem à vontade, se quiserem falar sentado ou em pé, fiquem à vontade. A palavra, então, com o desembargador Sérgio. Bom dia a todos e todas, de maneira muito especial a todos as oficialas e os oficiais de justiça que prestigiam esse evento e que nos honraram com esse convite. Saúdo especialmente ao presidente Valdir Boeira da Silva, presidente da Bogeres, ao Oswaldir, presidente do Sindjus, com quem tivemos reunidos ontem, não é? A administração do tribunal recebeu ontem o Sindjus e a Associação dos Servidores da Justiça. Quero dar um abraço muito especial ao doutor Antônio Escosteg Castro, não é? Meu velho conhecido, meu velho companheiro de lutas na OAB, quando lá estive na condição de advogado e conselheiro, repartindo essa atividade com o doutor Castro. Aproveito também, na mesma toada, para saudar o representante da OAB, não é? Levo meu abraço ao doutor Lamáquia, não é? Ao velho e ao novo. Não é? O doutor Juliano Souto Moreira. E uma saudação especial à doutora Fabiane Borges Saraiva, que representa a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. E aqui eu quero fazer uma referência, não é? De que todos nós, estejamos filiados à Juris, à Bogeres ou a qualquer outra instituição, todos nós somos funcionários da Justiça. Todos nós somos servidores da Justiça. Existe uma hierarquia funcional, naturalmente, mas todos nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Então, doutora Fabiane, a saudação cordial e afetuosa, né? A Juris também desempenha um papel muito importante, não é? Assim como a Bogeres em favor dos oficiais e oficialas de justiça, a Juris na defesa dos interesses da magistratura. O tema
inteligência artificial, ele impacta a todos nós. O nome das coisas, eles podem nos impactar mais ou menos. Qual é o problema de denominar de inteligência artificial esta ferramenta que está sendo evoluída a cada dia para substituir algumas atividades humanas? É que não se trata de uma inteligência, se trata de um algoritmo. Ele é uma ferramenta, ele não pensa, ele não deduz, ele não intui, ele não entende. Ele faz, é uma ferramenta que faz o quê? Que facilita o nosso trabalho, mas jamais vai substituir o ser humano. Jamais vai substituir um ser humano. Porque ele só pode reproduzir aquilo que ele foi alimentado. No jogo de xadrez, que já existe o jogo de xadrez com o computador há muitos anos, a inteligência artificial que joga xadrez não inventa uma jogada nova. Não inventa uma jogada nova. Se a inteligência humana que está jogando com ele tiver a capacidade de criar uma jogada além daquelas com a qual ele foi alimentado, ele buga. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, eu vou contar para vocês aqui 2 fatos. Um, eu tomei conhecimento. Não sou testemunha ocular da história. No outro, eu sou testemunha. Se você entrar e pedir para o chat GPT, que foi referido hoje aqui, uma jurisprudência, pode pedir a jurisprudência mais absurda que for. O chat GPT cria a jurisprudência para ti, cita o tribunal, cita os julgadores, é um acórdão perfeito. Mas não existe, porque ele criou aquilo que tu pediu. Se tu pedir uma jurisprudência que diga que daqui por diante a Terra é plana, ele vai criar um acórdão que diga isso e vai dizer quem fez. O problema não é da inteligência artificial. O problema é de quem usa a inteligência artificial. Nós sabemos que a inteligência artificial pode pegar o meu rosto e colocar em qualquer corpo. Nós sabemos que a inteligência artificial pode imitar a minha voz e criar um texto que eu diga o que eu nunca disse e nunca diria. Mas isto é o mau uso da inteligência artificial. Quando surgiu o Xerox, também foi uma revolução. Não é? Mas como? Isso aqui é autêntico ou não é autêntico? Parece igual. E eu, por mais velho, posso dizer para vocês de que, quando eu comecei a advogar, as máquinas eram manuais. O juiz ditava a audiência, que era batida em folha com cópia. Não é? E era assim. Mas antes disso, as sentenças, quem quiser, vai no memorial do tribunal, as sentenças eram manuscritas. E há registro de que teve sentença manuscrita anulada pelo tribunal, porque havia... sentença anulada pelo tribunal, porque havia sido datilografada, que tinha que ser manuscrita para ser autenticada pelo juiz. Então, toda mudança nos impacta, nos assusta. Não é? Depois veio a máquina elétrica. Depois a eletrônica. E quando veio o fax? Parecia que o negócio... Tem gente aqui que não conhece fax. Seguramente. Não? Que negócio é esse que de madrugada despejava aquele monte de papel, cópias perfeitas, etc, etc. Era uma revolução.
vai terminar com isso, vai terminar com aquilo. O fax já foi enterrado. O disquete, o CD, o DVD. E daqui a uns dias também o pendrive. E agora se fala em nuvem. Então nós temos que trabalhar e saber que esse é o nosso caminho. Nós estamos andando nessa direção. Agora, jamais o ser humano vai ser dispensado. E aqui eu trago o compromisso dessa nova administração. Isso tem sido dito e repetido pelo nosso presidente, o Alberto Delgado. E ontem foi dito lá, né, Oswaldino, que o tribunal, nos últimos anos, investiu na modernização tecnológica, que nós precisamos disso. Agora, nós estamos numa fase de investir no ser humano, aquele que está trabalhando lá e que está realizando essas tarefas. O nosso interesse é investir no ser humano. De qual maneira? Capacitando, permitindo que aqueles que ainda estão nesta era analógica possam entrar nesta área mais tecnológica. Não é? Então, vamos capacitar os que estão trabalhando, mas jamais o ser humano será substituído. O tribunal vai usar a inteligência artificial, sim. Só que a inteligência artificial, que será usada pelo tribunal, ela terá limite. Porque a pesquisa que poderá ser feita, ela só poderá ser feita no site dos tribunais, que o tribunal escolher, quer dizer, é o tribunal, vamos supor, é o TJ, é o TRF4, é o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio, o STJ, o STF. Dentro desse contexto, não há liberdade para a criação com a inteligência artificial daquilo que não for dentro do sistema. E mesmo assim, não é? Vai continuar existindo a necessidade da assinatura virtual ou manual do ser humano. Porque a inteligência artificial, que eu digo que não é inteligência, é um algoritmo, é uma ferramenta, ela é uma ferramenta que existe para nos ajudar. Então, hoje, com os fóruns digitais que estão sendo criados, não é? O que está acontecendo? Estão terminando os cartórios. Mas e esse pessoal do cartório? Vai trabalhar direto no gabinete do juiz. Por que termina o cartório? Porque terminou aquela necessidade de chegar lá, entregar um papel, carimbar, mandar para a mesa do fulano, fulano vai furar, o outro vai autuar, o outro vai botar a capa, vai não sei para... Não tem mais. O advogado peticionou, caiu na mesa do juiz. E isto, automaticamente, em vez do juiz ter que dar um impulso, vai para cá, vai para lá, o sistema já manda para o funcionário encarregado daquela atividade, a intimação já sai, e provavelmente no mesmo dia vai estar na mão do oficial da justiça. Vai dar o quê? Vai dar velocidade. E a velocidade aumenta o serviço. Porque quando andava naquele ritmo, as coisas custavam para acontecer. Eu costumava dizer que a justiça, ela não andava, ela pulava que nem sapo. Então, ela dava um pulo e o processo chegava aqui. Aí ele sentava ali, esperava um tempo que alguém cutucasse ele dava outro pulinho. E de pulinho em pulinho. Ele não andava. Hoje, não. Hoje, com o sistema, ele entra, ele cai na mesa do juiz ele já cai lá no destino onde tem que fazer, alguém tem que providenciar aquilo, tem que ser feito, quando fizer, já está na mesa do juiz de volta. Então, um processo hoje está chegando no tribunal para julgamento em 3 meses, 4, 5 meses, um processo está julgado, em um segundo grau. Então, isso também vai acarretar para vocês, oficiais de justiça, uma ligeireza nas decisões. E vai ter lá um sistema, e já tem, que diz o seguinte: o juiz está mais de 100 dias com o processo, e já pisca o negócio no computador, e ele tem que correr, senão o CNJ vem e pega. E vai acontecer com o oficial de justiça, e vai acontecer com o serventuário. O negócio está na mão dele, não andou, cadê? É ruim? Não é ruim. É bom? Acelera. Acelera. Então, nós temos que ter consciência disso, nós estamos evoluindo. Agora, eu quero assegurar para vocês que nós estamos abertos para conversarmos e prestigiarmos e garantirmos que o ser humano
ele não será substituído e ele terá toda a nossa atenção no sentido de valorização dentro daquilo que também a esfera administrativa consegue conceder, né? Porque o presidente do tribunal, a administração do tribunal, não é soberana. Quer dizer, nós temos um orçamento, esse orçamento depende do Estado, depende da recuperação fiscal, tem uma série de freios e contrapesos. Agora, a posição do presidente, a posição da atual administração é o seguinte: o que for legal e estiver dentro daquilo que pode ser concedido, nós estamos abertos para conversar e conceder. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade de fala. Antes de passarmos a palavra para a representante da Júris, queremos anunciar que já está entre nós o Jodar Prates, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, Jodar. Está conosco também o Dr. César Brito, da César Brito Advogados Associados, de Brasília, que fará uma mesa às 16h30 com o Sérgio Amadeu sobre o tema do nosso encontro. E também anunciar a presença, que nos dá muita honra e alegria, do Dr. Luiz Gustavo Capitani, da COP Advogados Associados, que também está conosco, aí, a assessoria da Abogeres. Dando seguimento, então, ao nosso encontro, agora a palavra está com a doutora Fabiane Borges Saraiva, assessora da presidência da Júris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, por 10 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Fabiane Saraiva, eu sou juíza de direito agora aqui em Porto Alegre, aliás, lá em Porto Alegre, na final. Estou numa turma recursal da Fazenda e fui convidada pelo presidente, sou assessora da presidência, para representar a Júris nesse evento. Como não raro, ninguém avisou que a gente ia ter que falar, mas tudo bem. Por acaso, e estava conversando isso com o desembargador Sérgio, eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre inteligência artificial e direitos humanos, que foi publicado, me avisado que vai ser publicado em Portugal agora em breve. Então, assim, vou tentar falar alguma coisa com base naquilo que estudei. Espero poder contribuir minimamente com as discussões que haverão aqui mais tarde. O artigo que eu escrevi junto com o meu orientador da Infam, do mestrado que eu já fiz, foi sobre o risco dos direitos humanos frente ao uso da inteligência artificial. E por quê? Porque a inteligência artificial, como até disse o desembargador Sérgio, ela não é nem inteligente e ela também não é artificial, ela não é nem uma coisa nem outra. Então, quando a gente não entende a coisa pelo que ela é, o risco de não saber usá-la ou ser atropelado por ela é muito maior. Então, o ideal seria que a gente estivesse falando do que ela realmente é. É uma máquina que aprende funções e desenvolve-as de uma maneira muito mais rápida na parte material, matemática, né? Essa é a capacidade que os computadores têm. Ela não é inteligência porque, quando tentaram descobrir como o cérebro funcionava, se imaginava que fosse no 0 ou 1, né? Como é binário, né? Toda a parte de tecnologia é binária, né? E descobriram que não, que um neurônio não funciona no 0 ou 1. Não é impulso 0, impulso 1, são vários. Então, assim, seria muito difícil reproduzir algo parecido com o cérebro humano. Também não é artificial porque ela é fruto do trabalho humano. Ela é feita por humanos, para humanos usarem essa tecnologia. Então, não tem nada de artificial ali, né? É resultado do trabalho dos cientistas e outras pessoas que trabalham nessa área. E o problema dos direitos humanos é como é que essas máquinas aprendem? Elas aprendem através de bancos de dados que estão no mundo inteiro, né? Vários bancos de dados. A gente está sempre alimentando esses bancos. Toda vez que a gente posta uma foto no Facebook, no Instagram, ou manda mensagem por qualquer rede social, a gente está aquele negócio que a gente assina e diz assinei, concordo, e que ninguém lê. Uma das coisas que a gente está fazendo é dizer que pode alimentar bancos de dados. Quando vai se ver qual a maioria das pessoas que têm acesso à internet no mundo, elas são majoritariamente brancas, mais homens e mais ricas. Esse é o extrato que realmente tem acesso. Como é que esses bancos começam a ficar? Isso já foi até provado. Com essa tendência. Eles estão retratando pessoas daquela forma. Uma pesquisadora foi usar um
um chat GPT diferente, era de imagem, para botar o rosto dela, e ele tinha que reconhecer para ativar alguma coisa. Ele não conseguia reconhecer o rosto dela. Ela era negra, obviamente. E aí ela botou uma máscara branca e foi reconhecida. O programa abriu. Então, o programa não tinha sido alimentado com imagens de mulheres negras para que, então, ele pudesse reconhecer que era um ser humano e abrisse o programa. Isso é o fio do fio da meada. Então, a importância de entender que a gente jamais vai poder abrir mão do humano, sob pena de a gente regredir mais ainda em várias áreas de direitos sociais, como direitos às mulheres, às minorias, né, aos negros. Todas as comunidades vulneráveis vão ficar mais vulneráveis ainda. A gente não pode permitir que um avanço, que eu acho que tem seu lado extremamente útil, nos torne menos humanos, como talvez seja aqui não só a tecnologia é menos humana, ela pode nos tornar menos humanos. E isso é algo muito grave. Então, nessa pesquisa que a gente fez, principalmente aplicada a sistemas de justiça, o que a gente percebe é que os sistemas que usam hoje em dia a inteligência artificial, ela jamais prescinde de um ser humano. Talvez existam algumas fantasias de que existe alguma máquina que está fazendo sentença e essa sentença está sendo consolidada. Isso não acontece. A Estônia, que é o país que acho que mais desenvolveu sistemas desse tipo, sempre vai ter um juiz ali que vai ler aquela minuta de sentença e vai aprová-la ou não. Eles usam principalmente no GCRIM, por exemplo. Também não é que se use em qualquer tipo de jurisdição uma ferramenta dessa. Então, não há como prescindir do ser humano. Acho que, então, ela vem nos ajudar, ela torna mais rápido, mais efetivo, um pouco menos chance de erros também, né, porque identifica padrões, e isso. Toda a justiça mais padronizada é uma justiça que tende a ser mais justa, né, no sentido de não fazer variações em casos iguais, mas, certamente, ela não pode prescindir do humano. Na relação que faz 17 anos que eu sou juíza, eu sempre observei que quem mais tem contato com as partes, eu dizia que eram as duas pontas, né? É o juiz e o oficial de justiça. Por quê? Tem servidores do cartório que jamais vão ver nenhuma das partes. Até eu, às vezes, não vi alguma parte do processo, aqueles processos da fazenda, geralmente. Mas, mesmo naqueles processos onde as partes comparecem ao fórum, etc., dificilmente vai ter contato. E até nesse da fazenda, por muito tempo, os oficiais de justiça é que entregavam a citação. Era aí eles o único mesmo, ou a única que falava com essa pessoa. Era a cara do judiciário, eu sempre dizia isso. E essa era uma experiência que eu compartilhava com eles e elas, no sentido de é difícil falar com a pessoa que está naquela situação. É muito ruim ser chamado pela justiça. Não é bom estar sendo processado. Não é bom nem processar. Não é bom estar ali. A gente que está acostumado, claro que talvez não se dê conta, mas, para quem não vive esse mundo, é um impacto o oficial de justiça bater na porta, dizer... E, às vezes, a pessoa vai ser testemunha, e, mesmo assim, ela fica angustiadíssima, coisa e tal. Então, assim, é lógico que tem um fator humano, e aí, como eu digo, pelo menos o juiz e o oficial de justiça vão continuar sendo imprescindíveis em algum nível, porque uma máquina não vai conseguir explicar ali para a pessoa e acalmá-la, e é muito... Eu sei que acontece muito isso, né? De ter que explicar, de ter que acalmar, de ter que... até, às vezes, orientar. Olha, o senhor tem que procurar um advogado, o senhor tem que procurar a defensoria. Isso era uma coisa que eu, até, quando me reunia com os meus oficiais de justiça, pedia que eles fizessem, se sentissem à vontade, né? Mas, quando visse que a pessoa era muito vulnerável, estava muito perdida, orienta, dá o endereço da defensoria, a gente já botava nas petições. Então, assim, eu acho que não deve se prescindir do ser humano. Acho que pode ser muito útil para todos nós a inteligência artificial, mas devemos reconhecê-la pelo que ela é. E o mais importante, que é o título do meu artigo, a caixa preta da inteligência artificial. As empresas que estão criando a inteligência artificial não abrem para o público quais são os dados que elas colocam lá. Não abrem para o público como funciona a chamada caixa preta. E isso é uma coisa que a lei vai ter que regular. A Europa fez o primeiro movimento, foi extremamente criticada pelos empresários. Normal, vai ter esse embate. Mas eu defendo, nesse artigo, então, que
a gente, como usuário, a gente aqui não tem criação muito de inteligência artificial, mas como usuários, que nós também regulemos o uso dessa inteligência através de leis que garantam os nossos direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos humanos, não é? Então, agradeço a oportunidade de falar. Desculpa não tinha me preparado, só acho que eu tinha alguma coisinha para falar sobre inteligência artificial em função desse artigo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Fabiane. Uma excelente contribuição, não só da sua fala, da sua experiência, mas desse artigo que a senhora nos informa aqui, por certo, será divulgado muito nos veículos de comunicação da Bogeres, para que nós possamos nos instrumentalizarmos e conhecer um pouco mais desta ferramenta tecnológica que virá para o nosso meio, sem dúvida nenhuma. Dando seguimento, então, ao nosso encontro, eu quero chamar agora para fazer uso da palavra o doutor Juliano Souto Moreira Madalena, que é o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul. Com a palavra, então, o doutor Juliano. Muito obrigado, presidente Valdir Boeira da Silva, a quem eu cumprimento todas as oficialas e oficiais aqui presentes. Também cumprimento o coordenador-geral do Sindijus, Oswaldir Rodrigues da Silva, o doutor, meu colega, meu par aqui, doutor Antônio Escostegui Castro, a doutora Fabiane, que ainda não tinha a oportunidade de conhecer nas atividades da AJURES, e também o nosso desembargador, representante aqui do tribunal, e o próprio doutor Cláudio também havia me incumbido na missão de estender o cumprimento ao senhor. Eu, particularmente, colegas, eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade um pouco grande em falar em 10 minutos num tema que eu trabalho há cerca de 15 anos, porque antes de ingressar no curso de Direito, eu era programador. Então, eu fiquei na dúvida, né? Confesso para vocês, entre ir para a ciência da computação, ir para o Direito, mas, como diz o gaúcho, a tecnologia, para mim, ainda é uma verdadeira cachaça, e eu não consigo soltar. E, nesse sentido, eu tenho uma história que eu conto em sala de aula, eu leciono também na Faculdade do Ministério Público, que eu nunca tive a oportunidade de dividir com os oficiais e as oficiais de justiça, mas que tem a ver diretamente com vocês. Quando eu trabalhava no desenvolvimento, então, de software, um familiar, enfim, que era magistrado, hoje aposentado, me ligou comentando de uma petição que um advogado fez em um processo querendo retirar um conteúdo apontado como ilícito da internet. Hoje, tema extremamente comum do nosso judiciário. Só que, à época, nós não tínhamos marco civil da internet, não havia regulação específica, e esse colega advogado fez a solicitação do seguinte sentido: pediu a retirada do conteúdo apontado como ilícito através da busca e apreensão do computador que armazena o conteúdo na internet. E o magistrado achou aquilo estranhíssimo. Juliano, o que você acha? Como assim? Mas depois, se eu defiro essa medida aqui, o cara quer que vá um oficial de justiça apreender o dispositivo informático e o advogado está achando que o conteúdo vai sair da internet. Vejam que isso causa um certo, digamos, uma certa estranheza na atualidade, mas é um pouco que a doutora Fabiane nos trouxe. Nós precisamos partir das premissas técnicas adequadas. Inclusive, fica a provocação para o presidente Valdir, principalmente em atividades como essas. Nós precisamos trazer o setor da tecnologia para falar. Por quê? Porque eu tendo a discordar um pouquinho da fala que me antecedeu em relação à capacidade intelectiva da inteligência artificial. Talvez nós não vamos assimilar a inteligência artificial em relação à inteligência humana que nós temos. Essa não.
mas ela tem a capacidade de criação, como no próprio exemplo que o nosso desembargador trouxe, em que o aplicativo criou lá a jurisprudência, ele criou algo novo, claro que com base no aprendizado de máquina que ele teve, mas ele criou. As aplicações de jogos de xadrez e o jogo Go, que é um jogo japonês, também conseguiram se provar. Primeiro que derrotaram todos os campeões mundiais de xadrez e desse jogo Go, e aprenderam jogando a ponto de criar novas estratégias para vencer os seus oponentes. Então, eu, particularmente, que frequento muito essa indústria, confesso para vocês que eu, sim, estou bastante assustado do ponto de vista jurídico, não só jurídico, mas principalmente humano, no que corresponde a essa ferramenta e isso. Agora, é certo que o tribunal, e eu posso dizer, inclusive, como testemunha, eu participei, a pedido da Júris, de um curso de capacitação de magistrados, e eu fiquei impressionado com a atenção que a Júris e o tribunal vêm dando à capacitação dos servidores, aos magistrados, sobre o uso da inteligência artificial, em especial o uso ético. Tem o LABI lá no tribunal, ou seja, realmente o nosso tribunal ele é um motivo de orgulho em relação a essa compreensão da posição da pessoa humana nesse fluxo. Mas, em um determinado momento, a doutora Fabiane disse: tem risco. Sim, tem risco. É uma atividade de risco. O interessante é que nós aprendemos o conceito de risco, lá inicialmente no Código Civil, com os chamados riscos ambientais no passado, a responsabilidade objetiva e daí por diante. Agora, a União Europeia, no dia 13 passado, aprovou o Regulamento Europeu sobre a regulação da inteligência artificial e estabeleceu uma regulação baseada justamente no risco, que se divide da seguinte forma: ela pauta determinados riscos determinados usos como riscos inaceitáveis, ou seja, eu digo, a União Europeia, o Bloco Europeu, não vai aceitar o uso da inteligência artificial em determinadas aplicações. Um dos exemplos é o que ocorre na China, como ranqueamento da população, né? Uma espécie de gamificação da vida. Se você atravessar o lugar na faixa correta, você ganha um ponto através dos softwares de controle estatal chinês. Agora, vejam que interessante, um cliente me procurou porque ele estava contratando um software dotado de inteligência artificial que tinha capacidade de medir a produtividade do funcionário dele no momento em que o funcionário servia o café. É uma cafeteria, uma rede de cafeterias com câmeras, e aí ele verificava aquele funcionário que ficava no celular e não entregava café com a mesma rapidez do outro. Então, essa espécie de gamificação, inclusive que nós teremos a produtividade, etc., são situações que podem gerar o que a doutora Fabiane trouxe como a discriminação, ou a discriminação algorítmica, né? Por várias razões. Então, a União Europeia classifica lá situações que são vedados o risco. Outro risco que é interessante, que daí seria um alto risco no regulamento europeu, são os chamados... o uso da inteligência artificial para a educação. Eu, como docente, a gente vê, existem softwares, inclusive, utilizados em instituições de ensino médio no Brasil, que submetem o aluno, durante o curso de ensino médio, a provas e testagens, e mostra justamente a possibilidade do sujeito tirar uma boa nota no Enem. Imagine na nossa realidade de concurso público, etc., você poder fazer testagens e saber, ter uma capacidade preditiva de como vai ser o seu desempenho em um concurso público. Esse tipo de uso de inteligência artificial, segundo o regulamento europeu, será considerado uso de alto risco. E depois nós temos lá médio e baixo risco, que basicamente vão reduzindo. O questionamento, a provocação que eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer num treinamento maravilhoso, provocado pela Júris lá no Caldeira, foi exatamente esse, né? Bom, nós aqui, juízes, advogados, estamos testando, vendo como que nós vamos empregar o uso da inteligência artificial no judiciário. Se nós tivéssemos que classificar de acordo com os riscos entabulados pela União Europeia, qual seria o risco?
Então, nós temos que fazer essa reflexão. E essa reflexão, ela precisa se transformar urgentemente em regulação. Existe um projeto de lei, e aí já adianto para vocês, que é um projeto de lei, quase uma cópia do regulamento europeu, que está sob a tutela do senador Rodrigo Pacheco, e que está, e a gente vê no noticiário, em vista de ser pautado para votação, e que estabelece o mesmo sistema de risco. E nós vamos precisar identificar. Aí nós, entes privados, falo por mim, que usar lá no escritório inteligência artificial, porque também a gente precisa dizer que os advogados estão usando, muitas vezes até de forma indevida, a inteligência artificial, nós vamos precisar classificar. O uso da inteligência artificial em processos judiciais se encaixa em qual classificação de risco? Por quê? De acordo com o risco apontado, nós teremos mais deveres para aquele que usa. E aí poder criar um ambiente de uso saudável, que, como bem o desembargador nos traz, um uso da ferramenta. E converso muito com o doutor André Tessainer, um juiz, um grande amigo meu de praticamente infância, e a gente troca muita figurinha no sentido de prompts e usos saudáveis da inteligência artificial para a nossa vida. Agora, a regulação é algo indispensável. Eu confesso para vocês que, se eu pudesse dar um palpite, me parece que a profissão do oficial e a oficiala de justiça ela será impactada, mas talvez levemente impactada. O maior impacto que os colegas tiveram certamente já se deu no momento da digitalização dos processos, e vocês devem ter sentido isso fortemente em razão da digitalização. Agora, o trabalho, como muito nos trouxe a maravilhosa abertura que a oficiala fez aqui do nosso evento, é um trabalho humano. E eu não tenho condições de colocar um robô para, muitas vezes, ir lá fazer esse contato próximo, necessário, indispensável, e certamente o tribunal, que tem o sistema de justiça, que tem o oficial e a oficial de justiça como a face da justiça direta, perto da população, não vai fazê-lo. Então, eu tenho este palpite, com muita sinceridade, que, para mim, entre tantas profissões, a de vocês terá algum impacto, uma mudança ou outra, mas eu acredito que não será a mais impactante em comparação à própria advocacia. Mas vejam que isso é motivo, inclusive, de parabenizar o presidente Valdir e a todos vocês pela organização desse maravilhoso evento, que, muito embora talvez vocês também possam concordar comigo ou não nesse palpite, estão aqui discutindo o tema. Então, isso já é algo extremamente interessante. Para finalizar, a OAB, junto com o Tribunal de Justiça, junto com o TRF4, junto com o Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Tribunal Ministério Público, Tribunal Militar, todos, a Defensoria Pública, criou um grupo de trabalho sobre o uso ético da inteligência artificial. Então, os atores estão se movimentando. Agora, é um tema extremamente sensível, que traz risco, que tem a capacidade de gerar justamente essa transposição da centralidade da pessoa humana, e que nós precisamos aproveitar um dia como hoje, com as pessoas competentes que aqui estão, de bradar por uma regulação que precisa pautar no sentido de sempre reconhecer a vulnerabilidade, sim, do software, mas a vulnerabilidade das pessoas diante de algo que nós ainda não conhecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Juliano, pela excelente explanação acerca do tema do ponto de vista dos advogados. Muito importante nós ouvirmos essas ponderações. Dando seguimento, então, ao nosso encontro, eu chamo agora para fazer uso da palavra o nosso coordenador-geral do Sindiju, Sindicato dos Servidores da Justiça, do qual nós fazemos parte, são os nossos representantes. Oswaldir Rodrigues da Silva está com a palavra por 10 minutos. Obrigado, Valdir. Eu vou pedir licença e falar de pé aqui, como bom sindicalista que sou, gosto de olhar
nos olhos das pessoas, e aqui eu fico mais à vontade, doutor Castro. Saudar inicialmente o Valdir, e na pessoa dele todos os oficiais de justiça, e na pessoa da Helena, todas as oficialas de justiça, que assim como a Helena são aguerridas e fazem esse papel fundamental dentro da associação e dentro do judiciário, que é levar a voz das oficiais, dos oficiais de justiça para a população. Saudar a doutora Fabiane, representante da Júris, doutor Juliano, da OAB, doutor Castro e doutor Sérgio Blatz, desembargador aqui. E uma saudação especial aqui a todos os oficiais de justiça já aposentados, que eu vejo aqui também na plateia, na pessoa do João Paulo, grande João Paulo, lá de Pelotas, né? Para vocês verem que nós, servidores e trabalhadoras, mesmo aposentados, temos a preocupação com o social, desembargador Castro, doutor Castro, que a nossa preocupação aqui, enquanto entidade, aqui bem traz o tema, é um alerta. A nossa preocupação não é só com o nosso emprego, e sim com o que a sociedade vai receber desse futuro da inteligência artificial dentro do processo judicial, dentro dos trabalhos que a gente vai levar para a sociedade. Claro que a gente tem a preocupação, não vamos ser ingênuos e nem hipócritas em dizer que não estamos preocupados com nossos postos de trabalho, que também estão em risco. A gente está preocupado, mas mais do que isso, nós temos a preocupação social de como a sociedade vai receber. É bem certo, desembargador Sérgio, que a sociedade nos cobra rapidez no processo. É bem isso a gente sabe, a gente trabalha nisso dia a dia, que a parte ela quer a solução da lide dela o quanto mais rápido possível. E isso é verdade. E a gente também quer isso. Por outro lado, se talvez a decisão rápida é boa para um lado, ela não pode ser tão boa para o outro na sua eficácia, na sua justeza. Então, temos essa preocupação também. E dizer aqui também que é uma alegria ver essa plateia cheia de gente nova, né, que são oficiais e oficialas que estão renovando o quadro do judiciário e que trazem e que vem trazer juventude e experiências novas para nós e para a sociedade. E eu, longe de falar da inteligência artificial, porque não tenho essa expertise, mas eu tenho a preocupação da população e de vocês, de como vai impactar as nossas vidas diretamente através dos novos processos, não só de inteligência artificial, mas do processo eletrônico como um todo. Nós, aqui eu vejo colegas que ingressaram há mais tempo comigo no judiciário, doutor Blatz, realmente no nosso tempo, quando eu ingressei no judiciário, a gente usava o carbono, né, na máquina de datilografia, a gente secretariava as audiências, fazia os mandadinhos lá, tudo borrado com aqueles carbono, né, mas saía. E hoje, claro que a gente não quer voltar àquele tempo. Ninguém quer voltar ao tempo do carbono, né? Mas a nossa preocupação é de saber aonde vai parar essas novidades, essas inovações, e de que forma a gente vai melhorar para que, na sociedade, o processo seja mais ágil, porém, ele seja da maneira mais justa possível. Então, são preocupações que vocês têm, que eu tenho, e que bom que vocês estão aqui e que vocês assumem, junto com a associação, o protagonismo nesse debate. Nós não podemos fugir do debate, porque ninguém quer voltar atrás, né, no tempo. Ninguém quer voltar a emitir cheque, a gente faz pagamento com Pix. Né? Ninguém quer voltar atrás a ter um carro carburado. Hoje em dia os carros são muito modernos. Mas, quando os robôs entraram nas montadoras de carro, nós, sociedade, a gente não perguntou quantos postos de trabalho lá, Henrique, foram reduzidos. Quantos postos de trabalho hoje na indústria metalmecânica são feitos por robôs? Então, são essas questões que a gente quer o avanço, Jodar, mas a gente está preocupado, como vocês lá no Ministério Público estão vendo projetos de lei indo para a Assembleia, reduzindo números de trabalhadores dentro do Ministério Público. Assim, nós, trabalhadores do Judiciário,
temos a responsabilidade de dialogar. De que forma a inteligência artificial e a modernidade dentro do processo eletrônico vai ajudar e vai nos prejudicar. Então, para encerrar aqui a minha fala, eu quero dizer que nós, do sindicato, somos parceiros para o debate e para ir à luta quando for necessário. E aqui eu fui instado pelo desembargador, eu não ia falar disso, mas já que o senhor falou, vou ter que falar. A gente teve uma reunião ontem com a administração, e é verdade. O que mais nós queríamos ouvir, não conseguimos ouvir, tentei tirar do presidente, mas ele não confessou ali, que é o índice da progressão, né? Qual vai ser o índice? Se vai ser 55, se vai ser 60. Eu disse para ele que a gestão dele seria consagrada se ele avançasse, chegasse aos 100%, mas ele disse... Mas ele disse que realmente os estudos estão feitos e ele quer avançar o maior número possível. Então, a gente está aguardando, né, com certa ansiedade, mas dizer também que sou testemunho do que falou o desembargador Blatz aqui, de que a administração está aberta ao diálogo, isso foi dito para nós, e acho que isso é o principal. Isso é o principal. Abertura ao diálogo, né? E vocês sabem, a administração está iniciando agora e nós, enquanto sindicato, enquanto Abogeres, vamos estar tensionando no diálogo, sempre em luta em favor do servidor e dizer mais uma vez para vocês que o protagonismo deve estar na mão de vocês, na nossa mão. É dessa forma que a gente vai conseguir levar a nossa voz até a administração e até os graus de decisão que chega sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldir Rodrigues, coordenador do Sindijus, pelas suas palavras. Chamamos agora o nosso último orador para fazer uso da palavra, o doutor Antônio Castro Escosteg, sócio da Castro Osório Pedrassani, assessoria jurídica da Abogeres. Está com a palavra o doutor Castro por 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Valdir, o nosso presidente, saudando essa mesa repleta de amigos, o Oswaldir do Sindijus, o Dr. Blatz, hoje um ilustre representante da advocacia do 5º Constitucional no Tribunal, a doutora Fabiane e o colega doutor Juliano. Eu acho que é bastante emocionante ver uma sala repleta, cheia como essa, para discutir um tema de tal aridez. Mas a gente tem que ter isso bem claro. Assim, é uma discussão oportuna e necessária. Ela é oportuna porque todo esse rolo está recém começando. Tem nesse South Summit que estão realizando ali em Porto Alegre, que é algo interessante, embora seja um festival meio acrítico assim da inteligência artificial. Ele poderia ser um pouco mais crítico e menos oba-oba, mas é interessante, traz gente muito qualificada. Eu vi a entrevista de um dos técnicos norte-americanos que veio e que disse: olha, a inteligência artificial atualmente está na época da pedra lascada, a idade da pedra, está recém começando. Mas em 800 dias, não 800 anos, nem 800 meses. Em 800 dias, vocês não vão ter a menor ideia do que vai ter acontecido. Qual vai ser o impacto de desenvolvimento. 2 anos e isso vai ser uma realidade. Então, é o momento que a gente tem que pegar essa discussão pela perna. Ela está começando e nós podemos inflar. E, evidentemente, é necessária. Evidentemente, ela é necessária. Quer dizer, eu compartilho com o Dr. Blatz, o Oswaldir, a nossa otimismo que a gente possa manter postos de trabalho, mas um outro técnico que está nesse South Summit foi bastante claro. Em 2035, 80%
das atuais atividades humanas serão desnecessárias. Poderão ser substituídas plena e completamente pela inteligência artificial. 80% das atuais atividades humanas, em 15 anos, 10 anos. Tá? Isso é o que nós estamos enfrentando pela frente. De qualquer maneira, não há como deter o processo científico. Isso já lá no século XIX, né, teve aquele movimento, era o ludismo, os ludistas, né, que vinha do sobrenome de um trabalhador inglês, que parece que nem existia, na verdade. Lá era inventado como uma bandeira, tentaram quebrar as máquinas e sabotar as fábricas para impedir a chegada da Revolução Industrial. Nós já sabemos onde é que isso foi dar, né? Qual foi a eficácia que o ludismo teve. Então, não adianta a gente estabelecer um ludismo digital. Tá? Mas nós temos que discutir, sim, parâmetros e critérios técnicos e éticos. Né? Isso é possível e deve ser feito. Vou aproveitar aqui, que a gente vai ficando velho e vai gostar de contar historinha. Lá, aproveitar que estará aqui hoje à tarde, né, o doutor César Brito, nosso colega, foi presidente do Conselho Federal, da OAB. Em 2007, eu era presidente da AGETRA, Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, e o presidente do TRT daqui me chamou e disse: doutor Castro, o TST decidiu que nós vamos implantar o processo eletrônico e o Rio Grande do Sul é um dos 4 estados pilotos, o troço vai iniciar aqui, processo eletrônico, acabou o processo com capinha, etc. e tal. Eu me desesperei, voei para Brasília para conversar com o doutor César Brito, que era o presidente do Conselho Federal, lá. E aí, César? E aí, Castrinho? Vocês vão ver, nós temos essa intimidade. Olha, Castrinho, nós não vamos ser contra a chegada do processo eletrônico. Não tem como. Não? E contou essa história, o doutor Blatz também colocou, que a OAB pesquisou, e em 1943 ou 44, o Supremo Tribunal Federal teve que julgar a constitucionalidade das sentenças datilografadas, porque antes os processos eram manuscritos e depois veio a máquina de escrever e não pode, é inconstitucional. O Supremo se reuniu para decidir que podia o juiz datilografar a sentença e assinar e que isso era válido, não era inconstitucional. Então não adianta a gente tentar deter. Mas nós podemos estabelecer critérios. Entende? Esse sistema do PJE, que diz, ele não pode ser excludente, nem pelo custo, nem pela complexidade, porque nós não podemos acabar com a advocacia nem dos velhos, nem dos pobres. Então tem que ser um sistema amigável, né, que seja fácil de ser entendido para que os velhos possam fazer. E não pode ser um sistema pesado, porque se for um sistema pesado, requer um computador muito caro, as pessoas não vão poder ter. E tem que ser um sistema que seja, né, permeável à singularidade e à criatividade de cada advogado, porque o sistema original que o TST propunha não arquivava em PDF, porque era muito pesado, só arquivava em Word. Então, tu não tinha mais a tua folha timbrada, tu não podia organizar a petição como tu queria, era como eles queriam. Né? Nós tivemos que lutar para poder arquivar a petição em PDF, para que os advogados... Foram 5 anos. Essa conversa foi em 2007 e o PJE só foi instaurado no Rio Grande do Sul em 2012. Passamos 5 anos lutando para que o PJE fosse um sistema, e eu acho hoje que é um sistema bastante razoável. Então, a gente tem que lutar e a gente tem que estabelecer os critérios, e que são técnicos e são éticos. Porque a ciência não é neutra e a inteligência artificial não é neutra. A doutora Fabiane também aqui já falou naquele que é o mais escandaloso dos exemplos, fácil de entender. Esses sistemas de reconhecimento facial que a polícia usa. Eu li um estudo do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. Não dá para chamar que é uma entidade de esquerda. Não, Colégio Nacional. Eles selecionaram 90 casos de pessoas presas por engano que haviam sido reconhecidas.
79 eram de negros. Fácil, né? De 90, 79 eram de negros. Evidentemente, quem é que escreveu esse algoritmo? Tá? Provavelmente um WASP, né? Um White Anglo-Saxon Protestant, um branco anglo-saxão e protestante, loiro e de olhos azuis, que mora em Manhattan numa cobertura. Japonês, chinês e negro é tudo igual, tudo suspeito, tu entende? Essa é o preconceito dele, tu entende? Isso se expressa nos algoritmos dele. A inteligência artificial é algoritmo que capta, né, informações em bancos de dados. Então nós temos que lutar, sem dúvida alguma, pela nossa inteligência artificial. A nossa inteligência artificial que expressa os algoritmos da nossa cultura, com bancos de dados, inclusive, do que nós conheçamos e do nosso controle. Isso é fundamental. Por isso, essa é importante a afirmação do Dr. Blatz, que os sistemas de pesquisa terão os bancos de dados limitados. É óbvio que é isso. Porque se o banco de dados de pesquisa puder entre aspas, acessar lá um banco de dados da Singapura, nós não sabemos o que os singapurenses colocaram no seu banco de dados que vai. Então, essa é a questão. Nós temos que lutar pela construção da nossa inteligência artificial, dos algoritmos da nossa cultura, com os algoritmos da nossa vivência, com bancos de dados que nós controlemos. E temos que ter, para encerrar, não sou um palestrante, nós estamos na abertura, recém, lá, como advogado, eu me meto pelo menos um critério técnico-ético que eu acho fundamental. Julgar é um ato humano. Julgamento por robô é inaceitável. Esse daí a gente não pode passar. E não vamos pensar, porque na Alemanha os crimes de trânsito são julgados por robôs. Na Alemanha. Não é o Botsuana do B, é a Alemanha. Na Alemanha, crime de trânsito, tu botam ali e tal, e é um robô que julga. Isso é inaceitável. O princípio fundamental do julgamento justo, aquele é o julgamento pelos seus pares, né? Tem que ser julgado pelos seus pares. Eu nunca imaginei que ia ter que interpretar isso como os seus pares seriam os seres humanos, entende? Quando se fala os pares, não, a mesma, nós temos que ser julgados pelos nossos pares, nós temos que ser julgados por seres humanos. Esse é o primeiro critério básico que para botar a discussão da inteligência artificial no judiciário. E o resto nós temos 2 dias de congresso, né, para aprofundar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Castro, pelas suas excelentes explanações. Eu quero dizer a todos e todas que nós começamos bem. Nós, da direção da Bogeres, estamos iniciando esse encontro bem. Ouvimos a administração do tribunal, que é quem vai gerenciar essa tecnologia, né? Ouvimos os representantes dos julgadores, dos juízes, das júris, sabemos o que eles mais ou menos pensam sobre isso, porque foram só 10 minutos, não deu para aprofundar mais. Ouvimos a representação dos advogados, que é quem trabalha o dia a dia disso e sofre as agruras, tanto lá fora quanto nos balcões e nas salas de audiências. Ouvimos quem defende os trabalhadores, né, que é a assessoria jurídica da Bogeres, que também passa pelas mesmas mazelas, e ouvimos a representação máxima dos trabalhadores, que é o Sindijus, na pessoa do Oswaldir. Então, começamos bem, começamos instrumentalizados. Eu fiquei com a sensação aqui muito clara de que é o primeiro de muitos encontros para falar desse tema, porque eu sabia, tinha uma noção que era complexo, mas agora saio com mais dúvidas do que eu cheguei, né, de tão complexo que é. E nós vamos ter que nos aprofundarmos mais sobre isso. Já tivemos até dicas de leitura, de artigos aqui, vamos procurá-los mais ainda, para a gente socializar com a categoria e nos qualificarmos para fazer um bom debate quando esse tema vier à tona. Quero agradecer a todos e todas pela atenção.
aos componentes da mesa, na pessoa do Dr. Sérgio Blatz, nosso desembargador e vice-presidente do TJ. Quero agradecer a todos os componentes. Foi uma alegria, em nome da Bogeres, recebê-los, ouvi-los, e, com certeza, esses aprendizados aqui serão muito úteis para o nosso dia a dia e para o restante do nosso encontro. Muito obrigado, Dr. Blatz, muito obrigado a todos e a todas. Agora a gente convida para um intervalo e, na sequência, vamos ter uma análise de conjuntura com o ex-governador Tarso Genro. Obrigado a todos e está desfeita a mesa.